Paz do Senhor. Eu quero trabalhar um tema que nós vamos chamar de absolvição. Absolvição, exatamente isso. Sabe, a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 27 até o 34, ele nos conta a história da conversão do carcereiro. E eu quero trabalhar isso contigo de uma forma muito sábia, porque existem várias coisas que envolvem a conversão do carcereiro. Uma delas conta a respeito do abalo das prisões, quando de repente Paulo e Silas são soltos da cadeia por um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas, soltando as cadeias e todos os que ali estavam. E interessante que quando sobreveio esse terremoto, Paulo e Silas e os demais ficaram ali. E o carcereiro, ele desperta do sono por causa do terremoto e vendo que as portas se abriram, ele puxa a espada e já ia se suicidando. Por quê? Porque as portas se abriram, porque ele perdeu os presos, mas foi um terremoto. Então não era esse o motivo. O motivo pelo qual o carcereiro ia se suicidando era porque ele já estava abastado de problemas. Não era o primeiro e não seria o último. A casa dele estava empolvorosa. A Bíblia nos mostra que Paulo bradou de dentro da cela dizendo assim: não faças nada contra ti mesmo, porque estamos todos aqui. E então o carcereiro, pedindo uma luz, porque estavam na escuridão, eu acredito que chegaram para ele com uma lamparina, alguma coisa assim, ele, clareando o ambiente, viu que estavam todos ali. E imediatamente ele vem a Paulo e diz: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Alguém me ajuda, porque seria o estupim para mim agora se vocês tivessem fugido. E aí Paulo prega o evangelho para ele e ele crê em Jesus Cristo e é convertido, ele e toda a sua casa. A palavra de Deus diz que naquela mesma noite ele cuidou deles, lavou as feridas, os vergões, e em seguida, eu creio, levou eles para sua casa, onde eles também ouviram o evangelho da parte de Paulo e de Silas, e foram todos convertidos e batizados naquela mesma noite, que inclusive fala de um batismo noturno, que muitos pastores, pregadores, não, tem que ser de dia, tem que ter o sol raiando, as andorinhas tem que estar voando, e por aí vai. Então, enfim, o que acontece no meio disso tudo? A minha pergunta: quem estava preso? Talvez você me responda: Paulo e Silas. Não, o carcereiro. A única prisão que existia ali era espiritual. Porque se Paulo e Silas estivessem realmente na condição de prisioneiros, eles simplesmente teriam aberto a porta e saído. Empurrado as grades que caíram e saído. Mas eles estavam num estado de liberdade espiritual tão grande que o ambiente não afetava as suas decisões. Então, o que acontece? Eles ficam ali porque vamos esperar um pouco para ver o que aconteceu, Abalou a terra, abriu as cadeias, É um anjo, é Deus, o que Estamos livres, estamos cantando na cadeia, estamos cantando na prisão, não precisamos sair daqui desesperado. Ir para onde? Jesus está conosco nesse ambiente. Vou para onde? Só que o carcereiro estava preso não somente à sua função, mas a tantas outras responsabilidades e tantas outras angústias, que naquele exato momento ele puxou a espada e falou: não, mas essa não. Além de tudo que eu estou vivendo, ainda eles fogem e eu agora vou ter que dar conta desses presos, mas era um terremoto. Não importa. Chega, eu decido tirar a minha vida. E o carcereiro foi para tomar uma atitude contra si mesmo, e Paulo o salvou de duas maneiras. Primeiro, não deixando que ele se suicidasse, e segundo,
convertendo o carcereiro e toda a sua casa, batizando-o e pregando o evangelho. E houve duas conversões naquela noite, uma conversão à vida terrena e uma conversão à vida espiritual. Então eu te faço uma pergunta: quais são as tuas cadeias? O que precisa acontecer? O que precisa cair? Qual é a gota que falta para esse copo transbordar? O que está faltando acontecer? Qual é a gota d'água que falta para que esse copo transborde e você venha a tomar atitudes inesperadas de separação, de busca por dinheiro que você não pode pagar, de muitas vezes pode ser até mesmo um suicídio, ou ingerir medicamentos acima do limite, né, acima da medida, ou tomar uma atitude contra alguém da família, ou se tornar agressivo, perder a cabeça, né, ou até mesmo, né, por estar sendo assediado, de repente cair em tentação. O que está faltando para que você cometa um suicídio espiritual? É contra isso que eu gostaria de lutar com você. Amém? Então fica essa mensagem. Pastor, qual é a solução? Nós vamos passo a passo. Primeiro passo, a descrição da conversão do carcereiro e a pergunta. E esse é o item número 1. Olha só, continuando, eu quero te falar de algumas cadeias e prisões. Eu quero descrever contigo algumas prisões às quais nós nos submetemos. E começamos pela prisão de coisas passadas, prisões do passado, arrependimentos por atitudes, mas presos a elas ainda. Cadeias que prendem pelo que se deixou de fazer. Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, deveria ter feito assim, deveria ter feito de outra maneira, não fiz, por quê e tal, não dá para voltar, e preso àquilo, angustia, né? Cotidianamente se arrepende, se remorsa, comenta muito a respeito e não se desprende daquilo. Então, quando vê pessoas ou vê alguma coisa que o leva àquela situação, novamente volta a fazer questionamentos, os quais não vão dar jeito de fazer você voltar. Não há como voltar. Então, há essas prisões, cadeias que prendem pelo que se deixou de fazer, ou pelo que deveria ter sido feito, ou até mesmo por aquilo que se fez e não deveria ter feito. Ficam 3 situações. Eu deveria ter feito, não fiz, né? Ou de repente, eu fiz e não deveria ter feito, né? Ou então aquela ideia, né? Puxa, e se eu tivesse feito assim ou assim? Mas tudo isso está preso em cadeias sem solução. Não há solução. A situação não vai voltar a ser novamente a mesma, não vai acontecer, e você está vivendo de passado. Nós vivemos com um Jesus que ensinou a lançar rede, projeto, começar de novo. Vivemos com um Deus de arca, de recomeço, de Noé, de terra, sabe? De guardar uma espécie de cada animal, né? Um casal, para que se recomece. Nós vivemos de um evangelho de novidade, de recomeço, de nova oportunidade, né? Onde estão aqueles que te acusavam, dizia Jesus para a mulher adúltera, e ela procurando, não sei, ele disse, vai, não peques mais, nem eu te condeno. Então nós estamos num evangelho de recomeço, de oportunidade, de coisas novas, e muitas pessoas estão presas a cadeias do passado, não conseguem se libertar. Além do mais, nós estamos vivendo uma Bíblia, uma situação de palavras descritas, até mesmo de recomeço com relação a erro de pecados que afetam toda a humanidade, como é o caso do Jardim do Éden, que Deus não os matou, mas os tirou do jardim, dando nova oportunidade para que lavrassem a terra e multiplicassem sobre ela. Então nós temos um Deus de oportunidade e nós mesmos não estamos nos dando a essas oportunidades. O que eu poderia ter feito que não fiz, o que eu deixei de fazer, né? Ou de que forma eu poderia ter feito, não interessa mais isso.
São cadeias que me prendem a coisas do passado e eu preciso me libertar disso. O que passou, passou. Sabe, há uma coisa que eu costumo dizer: você pode, você tem uma xícara com leite dentro. Essa xícara, ela de alguma forma caiu e quebrou e o leite foi derramado ao chão. Você tem duas atitudes a serem tomadas: ou procurar o culpado, quem derrubou a xícara, e isso pouco vai fazer diferença, ou colar a xícara para pôr o leite novamente dentro, uma nova porção de leite dentro. Então eu posso escolher ou ficar procurando culpados na minha vida do que aconteceu, ou eu posso tomar uma atitude de colar essa xícara, de recomeçar, dizer: não, eu vou consertar aqui porque vai vir uma situação parecida e eu preciso estar pronto. Eu não posso mais cair no mesmo erro, ok? Esse é o passo número 1, o único e o mais bem-sucedido passo para nos libertarmos de prisões do passado, de coisas passadas, ok? Continua comigo, vamos lá. Ok, entre tantas outras prisões, existe uma das mais comuns entre todas as pessoas da Terra: as prisões familiares, vínculos familiares. Eu quero fazer uma explanação bem rápida a respeito disso, colocando o seguinte: a diferença entre família e familiares. Eu gostaria que você compreendesse isso. Eu saio do ventre da minha mãe e não tenho direito a escolher quem é meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem tios, nem sobrinhos, nem primos, de forma alguma. Quem já está, está. Então esses são os meus familiares. Eles são pessoas que se familiarizam comigo, com o meu modo de vida, com a minha casa, com a minha família, com as pessoas que estão comigo. São meus familiares, são familiares a mim, são, parecidos agora em algumas áreas. Eles são familiares às minhas atitudes, ao meu carinho, ao encontro, reencontro e por aí vai. Amém? Agora, eu decido me casar, eu escolho minha esposa, ela é minha família, não é minha familiar, eu torno ela minha família. Eu decido ter um filho, eu torno ele a minha família. Ele é a minha família, não é meu familiar. Agora, ele, quando sai do ventre materno e olha para mim, eu sou familiar a ele, porém ele é minha família. E há uma diferença nisso, ok? Quando eu sou, me é imputado, aquele é teu pai, aquela é tua mãe, aqueles são teus irmãos, são meus familiares, eu fui obrigado a aceitá-los, são eles, deu, acabou. Agora, quando eu escolho a minha esposa, os filhos que eu quero ter, escolho gerar um filho, ela estar grávida, então eu estou formando a minha família, amém? E eu quero tocar nesse assunto. Cadeias relacionadas à casa paterna são as piores que existem. As cadeias que me prendem a tudo aquilo que eu aprendi debaixo do teto da casa do meu pai, a tudo aquilo que eu vi. Muitas vezes um pai que bebe, muitas vezes um pai que espanca uma mãe, muitas vezes um pai que berra, que grita, autoritário, difícil de lidar. Muitas vezes uma mãe, que não corresponde à sinceridade de um casamento. Muitas vezes uma mãe que espanca, que bate, que grita, que berra, ou omissa, o que é pior ainda, uma mãe que não atua diante de determinados fatos, ou até um pai que é omisso a determinadas situações. Eles vão fundamentar bases na minha vida as quais eu tenho a tendência de imitar, não porque eu achei bonito ou feio. Mas nós conhecemos muitos casamentos onde o marido bate na mulher porque via o pai batendo na mãe. Nós conhecemos muitos casamentos onde nós vemos o marido gritando: aqui quem manda sou eu, porque ele viu um dia o pai, ou várias vezes, repetidamente, dizendo: aqui quem manda sou eu, ninguém berra mais do que eu, e por aí vai. Então isso aí são cadeias, são prisões. Essa pessoa, ela não formou a sua própria família, a sua própria base, a sua própria casa. Ela se firmou naquilo que o pai e a mãe tinham como vida. Ela pegou as bases paternas da casa paterna e transformou em cadeias, prisões, as quais ela precisa se libertar.
forma mais rápida possível. Amém? As cadeias familiares, elas tocam também na formação dos filhos. Os filhos que crescem, que de repente optam por droga, por cigarro, por bebida, por festas, por noitadas, ou muitas vezes responsabilidades gigantescas, não querem estudar, ou então até filhos que se tornam de alguma forma marginais por más companhias, por aconselhamentos diversos, cometem atos, vão parar em prisões, e aí o pai está preso numa cadeia se perguntando: o que é que eu fiz de errado? Aonde é que foi que eu errei? A culpa é minha. E aí se tranca naquela cadeia e acaba ficando junto com o filho, ou na droga, ou na cachaça, ou na bebida, ou na cadeia, ou na prostituição, perguntando: meu Deus, mas não é parecido comigo, não é parecido com ninguém lá de casa, ou talvez puxou alguém da terceira geração, segunda, mas eu não fiz para que isso acontecesse. E lá está o pai preso naquela cadeia. Cadeias de infidelidade conjugal, homens que se lançam em aventuras e muitas vezes estão presos e tocam o telefone, é um desespero, Alguém bate na porta, é um desespero. Aquele homem que ele cometeu um ato impensado por causa de uma suposta e rápida sensação de prazer, e agora ele está preso, ele está vinculado a essa infidelidade conjugal. Então muitas vezes ele vai lá, termina tudo, acaba tudo bem, mas ele fica com aquele medo, aquele receio. Um passeio no shopping é uma tortura. A qualquer momento pode encontrar a pessoa e pode acontecer algo que não deveria. Então há uma cadeia a ser quebrada, infidelidade conjugal. Além disso, as culpas de atos passados e coisas que estão em oculto, que estão ocultas, que não podem vir à tona em hipótese alguma, que certamente destruiria a minha casa, a minha família, destruiria a minha vida. Essas coisas, elas aprisionam as pessoas e se tornam uma arma poderosa na mão de Satanás para poder acusar essas pessoas cotidianamente e elas se sentirem reféns dos seus próprios atos. São essas cadeias e essas prisões as quais nós chamamos vínculos familiares e que tem mantido muitas pessoas em cárceres de muitos e muitos anos, de longas datas, ok? Então esse é o segundo item, prisões familiares. Vai guardando aí, continua comigo. Vamos lá, prisões financeiras, ingerência pessoal. Prisões de ordem financeira, as quais nós temos facilidade em colocar a culpa nisto, naquilo, neste ou naquele, para não assumir, mas elas estão ali, essas cadeias, essas prisões estão ali, diante de nós, e nós temos que resolvê-las. Que cadeias são essas? Cadeias relacionadas a dívidas ativas, que ainda existem, dívidas que não caducaram, não expiraram e que precisam ser resolvidas. Essas cadeias mantêm muitas vezes as pessoas inerentes a tantas outras comunhões, Elas, muitas vezes estamos ali caminhando com pessoas que têm bom crédito, bom nome na praça, bom cartão de crédito, um talão de cheque bem forrado, e que compram, que vendem, que negociam e que nos convidam a participar de uma vida a qual nós não temos mais agora condição em função de cadeias financeiras, presos a cadeias de dívidas ativas com o nome muitas vezes comprometido, e não podemos de maneira nenhuma entrar no mundo de determinadas pessoas, nos tornando presos a essas cadeias. E aí o coração guarda tudo isso, não se abre o jogo, não se fala, justamente para não denegrir a própria imagem, e aí é melhor, para manter a paz, esconder a verdade. E não se alcança a libertação dessas cadeias por não ter não ser o sim, sim ou não, não, não ter a hombridade de abrir o jogo e dizer: olha, infelizmente tive problemas, não tenho condições, estou com um problema assim, tem que resolver, não tenho recurso agora, mas eu preciso deixar claro que eu não posso me envolver com você nessa jornada que decorre de ter um bom nome, decorre de ter uma boa
linha financeira liberada, um bom crédito, né? Também com relação a pessoas envolvidas nelas, né? Muitas vezes devendo para alguém, né? Passa-se um bom tempo sem sair de casa, sem conhecer, sem falar, sem entrar em contato, justamente para não correr o risco de ser envergonhado, e se mantém numa cadeia, numa prisão financeira, longe de pessoas às quais se deve, justamente para não ter esse contato e não passar por esse constrangimento. São cadeias, tá? Também cadeias relacionadas a crédito pessoal, né? Histórico financeiro falido. Conta-se histórias daquilo que se viveu, mas não se conta as entrelinhas, né? Se conta as consequências, mas não se conta a causa, justamente para não demonstrar que toda aquela falência, toda aquela ruína foi realmente uma ingerência, foi realmente um gasto excessivo acima do que se ganhava, uma autoconfiança daquilo que iria fechar em negócio, e não se mostra a verdade. São cadeias, te prendem na mentira, te prendem no anonimato, te prendem no erro, e isso vai roendo como gangrena, como um câncer, vai te tirando a paz dia a dia. Prisões financeiras, talvez as piores nos dias de hoje, né? Talvez as mais comuns, né? E sempre em oculto, em secreto, não aparecendo latentemente. Talvez você me pergunte, mas há necessidade que eu venha me expor, né? Venha colocar minhas finanças? Não, querido, mas entre ter que mentir e ter que contar a verdade, infelizmente, pela Bíblia, pela palavra, e nós temos que ter um sim, sim, um não, não. O que ultrapassa disso procede do diabo, é Bíblia, e não dá para fugir disso. Amém? Então fica aí a terceira prisão: ingerência pessoal, prisões financeiras, cadeias relacionadas às finanças. Prisões e culpas do passado, remorsos. Essas prisões nem sempre elas são angustiantes, são mais desejosas. Vou te dar um exemplo. São cadeias que prendem a momentos e coisas mal resolvidas. Sabe aquela pessoa que chega aos 40 e diz assim: se com 20 anos eu tivesse a mente que eu tenho hoje, certamente eu teria feito isso, 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 isso e isso. Você sabe que você de certa forma ofende o coração de Deus. Por quê? Porque você jamais teria a mente de 40 anos se você não tivesse passado pelo que você passou aos 20. A construção do teu modo de ser hoje se dá pelo que você passou ontem. Se você não passa, você não cresce. Então, o que passou, passou. E as pessoas às vezes conjecturam, né, dizendo: se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, se eu pudesse, né, voltar aquela vez quando eu conheci o fulano, a fulana, aquela vez quando eu comprei, aquela vez quando eu vendi, aquela vez, meu Deus, joguei tanto dinheiro fora, fiz isso, fiz aquilo, e começa a juntar ideias, né? São cadeias, são prisões que vão te mantendo no passado e não te deixam lançar um projeto novo, não te deixam lançar uma rede nova, porque você fica sempre ali olhando para trás e dizendo: puxa vida, aquela vez eu tinha tanto na minha mão, eu tinha tal relacionamento na minha mão, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado, né? Meu cônjuge foi embora e eu deixei, eu não deveria ter deixado, eu deveria ter me arrependido na hora. Então você vai acumulando motivos para se manter preso nesse tema chamado remorso. São cadeias que prendem a momentos e coisas mal resolvidas, as quais fazem sentir o desejo de voltar ao passado para consertar, mas não dá mais. O que passou, passou. Não tem condições de voltar. Então, quando nós liberamos essa palavra, nós estamos mais uma vez dando alimento para o mundo espiritual, para nos manter aprisionados, para nos manter acondicionados naquilo que não vai deixar a gente progredir espiritualmente, sabe? Cabe lembrar que o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, e agora eu preciso projetar de novo, né? Com base, eu posso usar todo o meu passado e tudo aquilo pelo qual eu lembro para não cometer novos atos semelhantes, parecidos ou até piores, e consertar daqui para frente, sem problema, mas sem o desejo de voltar, sem o desejo
né, sem esse anseio, olhando para trás, né? A própria Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a minha alma nele não tem prazer. Então Jesus, ele não quer você olhando para trás, sabe? Quando ele passava, ele dizia assim: vem e segue-me. Aí teve um que disse assim: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E ele falou: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O outro falou: deixa eu me despedir da minha família, deixa eu me despedir da minha casa. E ele fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a minha alma nele não tem prazer. Eu preciso entender uma coisa: o que passou, passou, acabou, graças a Deus. O que passou e deu tão errado formou o meu intelecto, formou a minha personalidade, formou quem eu sou, e agora, graças a Deus, através disso, com base nisso, eu posso percorrer uma nova vida, uma nova caminhada e não cometer os mesmos erros, mas usar eles. Sabe quando Jesus passava por um aleijado e o curava, ele dizia: toma teu leito e anda. O que significa isso? Significa: olha, por que eu preciso carregar meu leito? Para que você não se esqueça o que foi que fez você andar. Qual é o seu testemunho? Por que você anda hoje? Porque eu encontrei Jesus. Amém. Então o seu passado é importante? Como testemunho. Mas jamais para ficar deitado nele novamente. Amém? Então eu quero que você guarde isso no teu coração. Não adianta se aprisionar em remorsos. A prisão de culpas do passado é uma coisa da qual você precisa se desamarrar, se desvencilhar. É muito importante que isso aconteça na sua vida. Amém? Essa é a quarta prisão, é o quarto item. Fica comigo, tem mais aí. Prisões emocionais, desequilíbrios emotivos. Vamos lá. São cadeias relacionadas aos atos agressivos. Sabe aquela palavrinha: eu perdi a cabeça, me perdoa? Pois é, você não perde a cabeça. Por quê? Porque você pensa antes de fazer. O que você faz não é um ato de impulsividade. O que você faz é um ato pensado. Você sabe que aquele ato poderia ter sido evitado. Mas são cadeias onde alguém tem de vencer. São prisões onde alguém tem de ganhar uma briga, ganhar uma discussão, ganhar por agressividade, a perda do controle emocional, e isso é uma coisa que é uma cadeia, é uma prisão, é uma coisa que tortura, é uma coisa que persegue. Então toda pessoa presa em emoções, ela tende a ter razão, e quem quer ter razão não consegue ser feliz, querido. Porque isso é uma briga contínua dentro de você. Ter razão vai suprimir a tua felicidade, a felicidade verdadeira. Você vai estar o tempo todo lutando para mudar pessoas, justamente para que elas, de alguma forma, te agradem, e assim você não precisa mudar. Isso é uma fuga. Então eu vou estar ou por agressividade, ou por imposição, ou por briga, ou por raiva, ou por grito, ou por imposição descabida, discussões infundadas, até que essa pessoa se dobre a mim, e eu, pegando o ponto fraco dela, eu digo: pronto, a partir daqui eu venço todas as brigas, e a partir de agora essa pessoa se torna de alguma forma minha escrava. Amém? Mesmo eu posso estar do outro lado, do lado de quem é agredido, do lado da pessoa que recebe as brigas, as discussões, né, as imposições, e estou preso a isso. Não consigo me desvencilhar, tenho medo, não sei o que pode acontecer, conjecturo na minha mente diversas coisas que poderiam acontecer se eu enfrentasse essa situação, se eu me levantasse contra isso. Então, muitas vezes entram pensamentos de busca pelas autoridades, pelo que eu poderia fazer. Mas se prender e depois soltar, o que eu faço? Porque pode vir atrás de mim. Então fica aquela cadeia, aquela prisão, mantendo tanto o agressor como o agredido em duas situações bastante inconvenientes, bastante tristes, de cadeias, de prisões. Por quê? Por falta de imposição, por falta, né, de se colocar, por falta de enfrentar, não de enfrentar com agressividade, mas de enfrentar de forma cabida, sábia, né?
estudar o seu oponente, né? Estudar o seu passo, né? Saber o que ele está fazendo, por quê. Será que ele não tem problemas emocionais relacionados à sua família, seus pais? Será que os problemas dele não estão aprisionados ao seu passado, a um ex-casamento, relacionamento, aos filhos? O que teria acontecido? Há uma traição? Será o que ele pode ter passado, ela pode ter passado, para estar agindo dessa forma? Então a gente se preocupar em tentar solucionar é muito importante para poder abrir essa cela e sair dessa cadeia, né? Essa cadeia emocional, essa cadeia de desequilíbrio que mantém uma boa parte da população mundial hoje, nos dias de hoje, presa a isso, com tanta lei, com tanta disposição que nós temos, as pessoas estão presas a isso. Amém? Essa é a quinta prisão, prisões emocionais, uma das mais fortes, né, vivenciadas por tantas pessoas. Fica comigo, não sai daí porque tem mais. Prisões a vícios e responsabilidades pessoais. Do que trata? Por que irresponsabilidade pessoal? Porque toda pessoa presa a vício, ela decorre de uma irresponsabilidade consigo mesma. É um suicídio lento e que ela provoca contra ela mesma. Ainda que as pessoas que estejam à sua volta sejam afligidas, ela vai estar constantemente se destruindo, em primeiro lugar. E é claro, consequência disso ainda, destruindo os que estão à sua volta. Que cadeias são essas? Cadeias relacionadas a vícios adotados em momentos impensados de desespero, angústia, vingança, medo, raiva e dor. Pessoas que decidem, muitas vezes até para decepcionar terceiros, ou por querer se destruir para decepcionar a si mesmo, ou como fuga, tentando viver um momento de ilusão para não enfrentar o que é real. Essas pessoas, elas se prendem a vícios e em todos os momentos que elas entram nessas cadeias, elas podem se ausentar da vida real, deixando que as coisas aconteçam lá fora como se eu não fizesse parte do cenário, como se eu não fosse coadjuvante desse filme chamado vida. Então eu consigo me distanciar da realidade, vivendo um mundo de ilusão. Mas como a ilusão acaba a cada 15 minutos, 10 minutos, eu preciso voltar a me manter naquele cenário. E aí eu volto ao vício. E o vício constantemente vai me manter longe da realidade. Assim, essas pessoas se mantêm cativas, presas em cadeias de vícios e de responsabilidades pessoais. Quase todo viciado, querido, que diz que não consegue é porque primeiro ele não quer. Não adianta eu ir à presença de Deus dizendo: Deus, tira de mim o vício, porque eu odeio isso e não quero mais para a minha vida. É mentira. Todo viciado precisa ser primeiro verdadeiro, dizendo: Senhor, eu adoro, mas eu não posso. Senhor, eu amo viver nesse mundo de ilusão, mas eu não quero mais. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso de ajuda. Quando nós somos sinceros e quando nós conhecemos a verdade do nosso coração, nós também conhecemos a verdade do coração de Jesus. E tudo posso naquele que me fortalece, desde que ele me fortaleça. Ok? Porque se a minha força não está em Cristo, eu não posso nada, é tudo mentira. Aleluia. Então, eu queria que você ficasse com isso. Essa sexta prisão, essa sexta cadeia que é tão importante, que existe tão vastamente no mundo em que vivemos. As cadeias relacionadas a vícios adotados em momentos impensados. Momentos em que nós não deciframos o depois, não conjecturamos o depois, o que virá. E nos firmamos e nos focamos somente naquilo que queremos viver no presente momento, uma fuga. Como se nós fôssemos abrir uma porta, entrar num ambiente e não voltar mais à realidade. Mas quando a realidade volta, volta também toda a decepção, toda a dor, toda a angústia e todo o sofrimento. Eu sei que
além de tudo que já foi falado, podem existir muitas outras cadeias. E existem. Mas as principais estão relacionadas nesses 7 itens. E o sétimo, agora, e último, eu diria, talvez, um dos mais graves delitos da humanidade. E uma das maiores prisões que existe, que trata em todas as áreas que eu falei anteriormente, são as prisões sexuais. E talvez você me diga como trata em todas, e eu te digo, as cadeias relacionadas à sexualidade, elas também são prisões do passado, são familiares, tocam nas finanças, tocam nas culpas, são emocionais, e algumas delas, e quase todas, são viciosas, tocam nos vícios. São as cadeias de satisfação carnal imoderada, aquilo que eu não é moderado, aquilo que é imoral. Cadeias relacionadas a complexos. Quantas pessoas, querido, vivem nesse mundo relacionado a complexos voltados à sua sexualidade? Complexos de forma, muitos, para mais, outros para menos, alguns notados, outros simplesmente esquecidos. Sabe, um estuprador, ele não é um homem que resolveu violentar uma pessoa porque ele é viciado em sexo, mas ele descarrega ali todo o seu constrangimento, toda a sua negatividade, toda a sua rejeição sexual, muitas vezes todas as suas experiências existenciais. Às vezes foi violentado e quase sempre foi antes de violentar, sabe? Como suportou a violência, acha que todos suportarão. É como que descarregaram ódio. Um estuprador, ele não é necessariamente um homem que vai satisfazer um prazer sexual, porque violentar, violência não gera prazer. Muito pelo contrário, destruição. Então, um complexo pode tornar um homem violento. E uma pessoa violenta, ela viola. Então, são violações, sabe? Pessoas frustradas porque foram, muitas vezes, tocadas como não deviam, estupradas na sua infância, violentadas na sua infância, no seu pudor, e carregam isso agora constrangido dentro do seu coração e desconfiam de todo mundo e têm todos por inimigo, em todos os sentidos, não somente na área sexual. Por descasos, muitas vezes a pessoa não tem, tem complexo do próprio corpo, recebeu muita palavra do tipo gordo, gorda, feio, baixo, alto, magro, e aquilo foi ficando dentro da pessoa, a pessoa rejeitada, e agora se sente mal diante de uma relação, tem de fazê-la até de luz apagada. É uma pessoa que sofreu descasos, então não busca mais uma relação sadia, mas dá o seu corpo à prostituição, à sexualidade imoral, em prostíbulos, em casas noturnas. Algumas pessoas que traíram ou que foram traídas, ou mesmo usaram de excessos quando não deviam, não usaram de moralidade, moral, a moral não acompanhou o ato em si. Pessoas que tiveram a sua primeira relação irrompida com ódio, com raiva ou até mesmo agressiva, e foram, sofreram excessos. As pessoas que traíram, os cônjuges que foram traídos, que agora não confiam mais que haverá fidelidade, lugares que frequentaram, lugares que não havia somente sexualidade, mas havia droga, palavrão, imoralidade, briga, gritos, berros e envolvimentos pessoais descabidos. Pessoas que deixaram marcas, não marcas físicas, mas marcas imorais na sexualidade. Pessoas que ultrapassaram o ponto que permitimos ultrapassar e que nos afligiram naquilo que nós mais guardávamos, que era o nosso amor próprio, o nosso pudor, chamar assim, Então, essas cadeias sexuais, cadeias de relacionamento sexual, são as mais fortes cadeias e prisões que mantêm pessoas, ali cativas. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus, de modo algum, vai poder dar dons aos homens sem antes
virar o cativeiro. A Bíblia é muito clara quando ela fala em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz que Deus virou o cativeiro, tomou para si, virou o cativeiro, levou todos cativos e deu dons aos homens, mas ele primeiro vira o cativeiro para depois notar o homem de dons. Não há como dar dons a um homem que ainda está aprisionado. É necessário libertação. Essa libertação começa na sua mente e ela se resolve no seu coração. Você tem de se perdoar. Não é mais uma questão de Deus te perdoar, porque Ele diz que dos teus pecados Ele não se lembra mais. Então, se a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos meus pecados, por que é que eu ainda me lembro? Porque eu fechei a porta dessa cadeia, eu cerrei essa prisão, e é necessário que eu a desfaça. Coloca isso no teu coração, medita nesses tão grandes momentos de áudios aí, né, que nós discorremos. Pense em tudo isso, se encontre no meio de tudo isso e se liberte. Só você pode fazer isso. Dê um descaso àquilo que você tanto se importava até o dia de hoje. Diga não para aquilo que está te afligindo, te perseguindo, te acusando. E lembre-se, o acusador na Bíblia é o diabo. Solte as amarras e siga com Cristo. O que passou, passou. Deus te abençoe e te guarde, te dê entendimento de tudo, faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê paz, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, querido.